Oi gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é um tema bastante interessante, certo? Que se chama o apóstolo Paulo no Areópago, uma explicação de Atos 17, certo? Mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva aqui no botãozinho abaixo logo, inscrever-se, tá bom? Deixe seu like no vídeo, curta, comente, compartilhe, divulgue para as pessoas que você conhece, tá bom? E me ajude aqui no canal Cristo em Evidência. Bem, agora para iniciar o vídeo, é interessante dizer e destacar que para mim, essa passagem de Atos 17 é uma das passagens mais interessantes e mais robustas, né? Nós vemos aqui que Paulo ele é bastante usado por Deus lá em Atenas, no Areópago, especificamente para os filósofos estoicos e epicureus. E aí eu vou ler aqui um trechinho dessa passagem para que nós possamos aqui explanar um pouco desse texto, certo? Que se encontra em Atos 17, dos versículos 16 até o 28, tá certo? Que diz assim, ó: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e históricos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: O que quer dizer esse tagarela? E outros: Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Gente, essa passagem, como nós vemos aqui, vemos que Paulo estava em Atenas, certo? E lá ele se revoltou profundamente com a idolatria que aquele povo praticava, né? Então aquele povo naquela época adorava falsos deuses, buscava na filosofia uma forma de preencher o vazio da sua alma. E ali nós vemos que Paulo estava pregando quando os filósofos epicureus e estoicos começaram a contender e a questionar Paulo a respeito do Deus que ele pregava. E quem era esse Deus? Era Jesus Cristo, certo? E Paulo falava sobre Jesus e sobre a ressurreição. Então, Paulo é levado até ao Areópago. E o que é o Areópago? O Areópago era uma espécie de supremo tribunal da época, lá na Grécia, certo? Que ficava em Atenas. E esse tribunal era bastante conhecido por julgar com bastante justiça e com imparcialidade. E lá as pessoas ficavam debatendo, discutindo, falando de ideias, de filosofia. É tanto que vemos aqui que os filósofos estoicos e epicureus o levam até lá. Então Paulo, sabiamente usado por Deus, o chamado apóstolo dos gentios, porque ele pregava a Cristo para aqueles que não eram judeus, Paulo, usado por Cristo de forma extraordinária, ele começa o seu discurso assim: olha, senhores atenienses, eu vejo que vocês são extremamente religiosos.
e eu vejo aqui que tem um altar ao Deus desconhecido. E é interessante dizer, pessoal, que ali havia altares a vários deuses diferentes. E os gregos, os atenienses, por medo de esquecerem de algum deus, colocaram ali um altar chamado altar ao Deus desconhecido. E Paulo, com muita sabedoria, com muita intrepidez, com muita ousadia, ele fala assim: olha, esse altar ao Deus desconhecido é o Deus que eu vos anuncio. O Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, o Deus que dá a vida, o Deus que dá a respiração, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas, o Deus que faz e fez todas as coisas, né? O Deus que é maravilhoso, o Deus da história, o Deus que governa a nossa existência. E ele fala assim: olha, vocês ficam tateando, buscando, querendo achar algo que faça sentido para a vida de vocês. Mas na realidade, vocês só podem achar em Cristo o sentido para as suas vidas. E aí Paulo fala algo bastante interessante, né? No versículo 28. Porque em Deus nós vivemos, nós nos movemos e existimos. E é interessante, pessoal, que somente quando estamos próximos de Deus é que nós temos o maior sentido, a maior noção de humanidade. Quanto mais próximos de Deus, entendemos que somos mais humanos e que carecemos dele. Agora, quanto mais distante a pessoa está de Deus, ela não tem essa noção tão grande de humanidade. Por quê? Porque Deus é aquele que dá a vida, é aquele que faz dar o sentido real às coisas da vida. E nós vivemos por causa de Deus. Nós nos movemos por causa de Deus e existimos por causa de Deus, porque Deus é a própria existência. E é interessante dizer que Paulo aqui ele está pregando o evangelho genuíno. Ele não está pregando um evangelho barato, um evangelho que se adaptava ali para a filosofia dos estoicos e dos epicureus. Ele estava pregando a Jesus Cristo e a ressurreição. E mais na frente nós vamos ver que muitos riram e zombaram de Paulo e não creram e falaram assim: olha, a respeito disso te ouviremos noutra hora. Mas outras pessoas creram e seguiram a Paulo e começaram a buscar, a conhecer o Deus vivo, certo? E Paulo teve uma estratégia maravilhosa do Espírito Santo, né? De pregar com base no que ele viu ali naquele lugar, falando que o Deus desconhecido era o próprio Deus vivo, o próprio Cristo ressurreto, certo? E aí, pessoal, outro ponto bastante interessante é que nós somos discípulos de Cristo. Nós temos que ter uma fé fundamentada. E o apóstolo Pedro também nos questiona, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, que nós temos que saber qual é a razão da nossa fé, qual é a razão da nossa esperança. Não podemos ser cristãos apenas com argumentos básicos, ou até mesmo com a ausência desses argumentos. Nós temos que ser cristãos que conhecem as Escrituras, assim como Paulo conhecia, assim como Pedro conhecia, sabendo que a razão da nossa esperança é Cristo e que nós possamos realmente fazer a diferença em todos os lugares. Como Paulo fez a diferença no Areópago, assim também nós podemos fazer a diferença nos lugares em que Cristo nos colocar. Porque como está escrito lá em Mateus, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra e nós temos que brilhar nas trevas e salgar este mundo insípido, este mundo que vive em trevas tão terríveis, certo? E pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Muito obrigada por ter visto até o final, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!